Bem, o Jornal da Rede Alesp agora, já vamos emendar uma outra entrevista, que agora a gente vai falar com Elvis Bonassa, que ele é diretor de desenvolvimento social e fala sobre o futuro do ensino à distância. Boa tarde, Elvis Bonassa, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, como vai você? Tudo bem? Eu vou bem, e você? Tudo ótimo. Elvis, você coordenou a pesquisa sobre a situação da educação digital no Brasil. Como foi realizada essa pesquisa e o que o estudo revelou para a gente? Olha, nós fizemos uma análise das mais de 130 mil escolas existentes no Brasil e verificamos um cenário espantoso. 2/3 das escolas, quase 90 mil escolas, não possuem computador conectado à internet para o uso dos alunos, ou seja, elas estão fora do mundo digital. E isso num momento em que a internet é uma das principais ferramentas existentes hoje para a produção, para o sistema produtivo, para a comunicação, até mesmo com repercussões muito fortes na vida social e na política. E, no entanto, o sistema educacional não acompanha esse movimento do mundo contemporâneo e está excluído. Veja, algumas escolas podem até ter computadores, mas se não estiver conectado à internet e não permitir aos seus alunos e ao seu corpo docente o exercício de crítica, de uso, de navegação na rede mundial de computadores, é como ter um carro sem gasolina. Você não tem acesso aos verdadeiros recursos que a educação digital e que o hábito do uso das ferramentas digitais vai proporcionar para você. E tem um fato mais interessante ainda, é que mesmo as escolas que têm computador conectado à internet, que são essa minoria ali de 33% aproximadamente, a gente não sabe como esses computadores estão sendo utilizados, se eles de fato têm um uso educacional pedagógico adequado. Há pesquisas que mostram que o uso inadequado de computadores e de internet, em vez de ajudar o processo pedagógico educacional, pode atrapalhar, se levar à dispersão do conhecimento, à falta de foco na construção sistematizada das informações, que é o que a internet pode provocar se não for bem orientada. Então, nós temos 2/3 fora do mundo da internet, 2/3 das escolas brasileiras, e as que estão no mundo digital, nós não sabemos exatamente como está sendo feito esse uso. É um quadro de atraso, extremo atraso, exclusão do mundo digital, que é muito preocupante em pleno século XXI. Elvis, você com a sua experiência em pesquisas, com a sua experiência em políticas públicas, talvez quando você começou a pesquisar isso, acompanhar esse trabalho de pesquisa, você já tivesse uma ideia que os resultados não seriam muito bons. Mas os resultados que você nos mostra aí são resultados que, assim, muito ruins. Isso já era esperado, algo similar a isso, ou foi uma surpresa até mesmo para você? Olha, foi uma surpresa até mesmo para nós pela seguinte razão. Durante muitos anos, houve um discurso muito forte por parte de governos e mesmo da sociedade civil em torno do que se chamava da inclusão digital. O que nós esperávamos é que esse movimento de aproximação do mundo digital já tivesse produzido maiores resultados dentro do sistema de ensino. E o que acabou se revelando, inacreditavelmente, é que todo esse processo de inclusão digital girou no vazio. Porque a inclusão digital não é apenas aprender a usar computador ou aprender a usar a internet. A inclusão digital é incluir a internet dentro de um processo educativo e formativo fundamental para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. Inacreditavelmente, esse movimento de inclusão digital não se tornou algo estrutural no sistema de ensino brasileiro. Então, nós vemos dezenas de projetos sociais, iniciativas isoladas e tentativas de fazer essa inclusão digital que não se configuram e não se convertem em iniciativas de resultados efetivos, porque elas estão descoladas daquilo que é fundamental no processo formativo de crianças, adolescentes e jovens, que é o sistema educacional. Ô Elvis, qual que é o caminho para que a educação digital aqui no Brasil ela avance? Olha, veja, a pandemia que nós vivemos, ela colocou a nu várias fragilidades da sociedade
do Estado e do governo, dos diversos níveis de governo brasileiro. E uma das fragilidades que ficou muito evidente foi exatamente a dificuldade que as escolas estão enfrentando nesse processo de educação à distância que se torna tão necessário no momento de pandemia. Agora, para fazer... E o que acontece? Todo mundo está enfrentando uma enorme dificuldade, tanto pela ausência de equipamento, como pela ausência de hábito, de habilidade, de capacidade de lidar com essa ferramenta. Então, para fazer a inclusão digital avançar, para fazer o mundo digital avançar na escola, muito importante é desenvolver metodologias, desenvolver formas pedagógicas, desenvolver capacitação importantíssima de professores, que os professores são, sem dúvida alguma, o pilar principal do sistema educacional, para que você possa progressivamente trazer para dentro da escola o conhecimento sobre a internet, o uso crítico e criativo da internet, e não o uso passivo da internet. Porque o risco que nós corremos, infelizmente, quando vemos um resultado como esse, é que se pense que basta comprar computador e colocar dentro das escolas que o problema vai ser resolvido. Isso não é verdade. Se nós comprássemos computadores para toda a rede educacional brasileira, conectássemos à internet, isso seria um enorme negócio, como se tentou fazer recentemente no Brasil, em termos de compra, etc., mas não traria nenhuma garantia que, de fato, a escola entrasse no mundo digital. Veja, uma pesquisa recente mostrou que 80% dos professores se mostram desconfortáveis hoje em ter que usar o computador para fazer educação à distância. E 60% dos professores entrevistados relatam um quadro de ansiedade resultante da necessidade de fazer aula à distância. Ou seja, o nosso corpo docente em geral, os professores em geral, eles têm uma enorme dificuldade de lidar com esse mundo digital. Então, a primeira coisa a ser feita para superar esse imenso atraso é levar a cultura digital para dentro das escolas, começando pelos professores e não começando pelos equipamentos. É um processo, sem dúvida nenhuma, mais demorado, porém é o caminho, para usar uma palavra bastante forte, é o caminho sustentável para a inclusão digital, que precisa ser planejado, que precisa ter uma estratégia muito clara para não se converter em simples dispersão de recursos públicos. Elvis, uma coisa que não ficou muito clara para mim, esses professores que se sentem desconfortáveis na utilização da tecnologia, da internet para darem as suas aulas, esse desconforto se deve mais a uma inaptidão para mexer com a tecnologia, mexer com as ferramentas, ou é uma resistência, é uma coisa cultural que eles acham que a aula boa é a aula presencial e a aula pela internet não é tão boa assim? Eu acho que é muito mais uma dificuldade de uso da ferramenta. Veja, a resistência cultural que poderia haver, ela não geraria essa ansiedade, esses quadros até de sofrimento psicológico, se eu pudesse dizer assim, nos professores. Agora, veja uma coisa que é muito importante, eu acho que você tocou num ponto essencial. A internet, a educação à distância, a integração do mundo digital na escola, ela não pode ser pensada para substituir a aula presencial, que ela, sem dúvida nenhuma, é indispensável e é o pilar da educação. Agora, mesmo na aula presencial, é preciso hoje, no mundo que nós vivemos, que seja feito uso também da internet. Os professores precisam, junto com os alunos, discutir o que é a internet, de onde vêm essas informações, o que é fake news, como fazer, como perceber no uso da rede mundial de computadores aquilo que é relevante, como sistematizar, como aproveitar as potencialidades, inclusive as potencialidades criativas, não somente produtivas, dessa ferramenta que é hoje onipresente. Então, o que nós vemos é que existe muito mais uma dificuldade dos professores de se apropriarem da ferramenta e terem condições de fazer um uso adequado dessa ferramenta do que esse princípio de que a aula presencial é exclusivamente o caminho. Não, a aula presencial é fundamental, mas ela tem que ser feita utilizando todos os recursos possíveis, inclusive a internet, para que quando chegue um momento como esse, momento muito difícil que nós estamos vivendo, em que essa ferramenta se torna necessária
provisoriamente para substituição da aula presencial, isso não significa uma dificuldade tão grande como tem significado hoje. Elvis, você tocou num ponto minutos atrás que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais. Você disse que não é só uma questão de dinheiro, não é só comprar equipamentos, colocar esses equipamentos nas escolas, se os professores não tiverem a vontade para utilizar, se os próprios alunos não tiverem a vontade para utilizar. Por outro lado, Elvis, a gente sabe que o dinheiro ajuda na compra assim, dos equipamentos, da tecnologia, de oferecer condições de trabalho melhores para os professores, consequentemente, para o que vai ser ensinado para os alunos. A minha pergunta é o seguinte, nesse estudo que vocês fizeram, deu para ver muitas diferenças entre o ensino público e o ensino privado do Brasil quanto ao acesso a essas tecnologias, às vezes por falta de dinheiro mesmo? Olha, esse foi um segundo ponto de espanto na pesquisa, né? Não há grande diferença entre a rede pública e a rede privada. O percentual de computadores conectados à internet disponíveis para os alunos na rede pública e na rede privada varia muito pouco. A rede privada ela tem um percentual um pouquinho melhor. Em vez de ser 2/3, é 57%. É uma variação pequena. Isso mostra que não é exclusivamente uma questão de recursos. Mesmo as escolas privadas, elas não estão fazendo uso constante, estrutural da internet no seu processo pedagógico. Veja, mas tem duas coisas a serem levadas em conta nisso. Para os alunos da rede privada, em geral, que tem uma situação socioeconômica melhor do que da rede pública, na média, a falta de integração da escola no mundo digital lhes causa menos prejuízo, porque eles têm acesso constante à internet, inclusive de banda larga, em suas casas, têm acesso à informação, têm a supervisão dos pais, os pais geralmente usam a internet como ferramenta constante, e, portanto, para esses alunos da rede privada, de certo modo, o prejuízo é um pouco menor. Na rede pública, somam-se dois problemas. Quer dizer, o aluno não tem acesso na escola e dificilmente vai ter um acesso adequado em casa também. Então, é uma dupla exclusão, a exclusão social e a exclusão do mundo digital que afeta muito mais a rede pública. Agora, para responder explicitamente a sua pergunta, o fato de não haver grande diferença entre as duas redes mostra que não é exclusivamente uma questão de recursos, é uma questão de metodologia educacional. Veja você, nós temos planos nacionais, nós temos o Plano Nacional de Educação, e se você for verificar o Plano Nacional de Educação, não há diretrizes detalhadas, claras e suficientes para que a internet se torne uma ferramenta pedagógica e educacional. E se não houver essa diretriz, e se não houver uma decisão política, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, chegando até os governos municipais, essa metodologia de ensino não vai ser transformada. Então, precisamos transformar, modernizar, avançar com as metodologias de ensino, sem perder o foco de que o centro da educação é a educação presencial, mas com todas as ferramentas contemporâneas, e planejar e capacitar os professores para que possam utilizar adequadamente essas ferramentas. Claro que isso vai exigir investimento, sim, mas o investimento ele não vem antes, ele vem junto com um planejamento, inclusive com um cronograma, porque isso não vai se fazer também da noite para o dia. Um atraso de tantos anos no país não se tira com ações pontuais, rápidas, feitas em pouco tempo. É necessário começar com planejamento, com metas claras e com capacidade de articulação das diferentes redes de ensino, com foco num objetivo de modernização comum, dado por diretrizes que valem para o país inteiro. Obrigada, Elvis. Obrigada por essa entrevista, tá? Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Muito obrigada. Tá, eu agradeço muito a vocês e quem quiser mais detalhes sobre a pesquisa e os números detalhados, pode encontrar no nosso site www.kairos.srv.br. Eu agradeço muito a atenção e a entrevista feita com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde.